Bom dia, alunos. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade 2, que fala sobre termoterapia. A gente vai falar da parte de recursos bioelétricos, térmicos e terapêuticos na área de fisioterapia. E quando a gente fala de termoterapia, eu estou falando de induzir calor ou frio. Porém, quando a gente vai falar de colocar frio numa pessoa, resfriar um tecido, usa muito o termo crioterapia. Hoje, a parte de termoterapia, ela é mais para calor mesmo, aquecer os tecidos. E a gente vai dividir isso em duas formas diferentes. O calor superficial, aquele que pega mais na região superficial da pele, e calor profundo, que atinge uma camada mais profunda dos tecidos. A gente começa com calor superficial. O calor superficial ele é colocado de duas maneiras diferentes, de três maneiras diferentes, através de condução, convecção ou por irradiação. Tá? Condução é quando você passa o calor diretamente para o corpo. Então você tem uma fonte de calor, o calor está num ponto e ele passa para o outro corpo sem intermédio de uma outra superfície. Diferente da convecção, que a transmissão, essa energia se propaga através de uma outra matéria. Então você pode esquentar um ambiente, um local, e esse ambiente passar o calor para as pessoas. Na condução, não. O calor já vai direto na pessoa. Existe também a parte de radiação, que é a transferência de energia sem o uso de um meio. Tá? É, exemplos que a gente vai dar hoje de condução seria: eu aqueci é, uma cera quente e coloquei na pessoa. Tá? Quem vai passar o calor vai ser a cera. A água quente vai ser a água. A luz quente, quem vai passar a luz vai passar o calor vai ser a luz. Então vamos lá. É, o calor ele se propaga porque ele faz parte de ondas. As ondas, quando entram em ação com os tecidos, eles podem gerar calor. Veja que aqui, ó, existem vários tipos de ondas, de comprimentos de ondas, e alguns que a gente vai usar aqui, ó, como ultravioleta, é um dos sistemas de gerar calor. A gente pode usar calor usando esta onda aqui. Então não existe calor, o calor gerado também por ondas de luz. Quando a gente vai falar de uso de calor ou frio, a gente tem que pensar que temperaturas abaixo de 10 graus e acima de 45 graus podem gerar dor. Então eu tenho que trabalhar com temperaturas entre 10 negativos e o máximo 45. Como a gente vai falar de calor, a gente vai começar falando aqui que quando eu aqueço uma parte do tecido do corpo, em média, a cada 1 grau que eu estou aumentando a temperatura naquele local, eu estou fazendo um aumento de taxa metabólica de 13%. Isso é, aquele tecido, aquela célula está gastando mais energia por causa do meio quente, tá? E também, por ação física, aquele local vai diminuir o seu tônus, diminuindo um pouquinho da rigidez, como é, por exemplo, no caso de rigidez articulares, que a gente usa muito, mas também pode usar também como exemplo diminuição de tônus muscular, alguns tecidos cartilaginosos também podem ficar mais flexíveis e assim por diante, tá? O aquecimento superficial tem como objetivo aumentar a temperatura da pele entre 40 e 45 graus. É ideal que não passe muito disso, né? Nem todo aparelho consegue chegar a 45 graus. Um dos exemplos é a transferência de condução. Você passa o calor para a pessoa e aquele ambiente onde ela está, aquela região do corpo, começa a ficar aquecida. Mas no calor superficial, quem fica aquecido a esta temperatura são profundidades inferiores a 2 graus centímetros. A profundidade de 2 centímetros. Isso faz com que a parte profunda, abaixo de 2 centímetros da pele, não chegue na mesma temperatura. Então ela vai diminuindo. Então chegou 45 na superfície da pele, a 2 centímetros já está com menos, 44, 42, 41, 40 e assim por diante. Então não é um calor que atinge muito profundamente. Tá? Quando a gente aplica o calor, você espera algumas alterações físicas, né, que é a mudança da flexibilidade, algumas alterações químicas, né, o calor ele gera algumas reações, a temperatura
aumenta a taxa metabólica, mexe com viscosidade, extensibilidade e mexe com plasticidade, principalmente de tecido colagenoso, tá? Em geral, a gente usa o calor em fases mais crônicas. Uma lesão aguda não é recomendado usar. O efeito esperado, então, no local onde eu estou aquecendo é que os vasos sanguíneos, principalmente o superficial, cause uma vasodilatação. E como o sangue é vermelho, naquela região vai ficar em hiperemia, vai ficar com uma coloração bem avermelhada. Todos os tecidos daquela região vão aumentar a taxa metabólica, tá? Conforme vai se aprofundando nos tecidos, a taxa metabólica vai diminuindo. O aumento do calor, ele aumenta a liberação de leucócitos, que são aquelas células brancas, as chamadas células de defesa, principalmente para ação macrofagocitária, tá? Para retirada de resíduos de tecido morto. Então você tem uma área que tem um tecido cicatricial que tem bastante resíduo ali, você pode fazer uma ação leucocitária para diminuir a quantidade de tecido fibroso dado pela cicatriz. Aumenta a permeabilidade, isso é a troca entre o vaso sanguíneo e o tecido, porque o tecido e o vaso sanguíneo estão sempre trocando nutrientes, água, sais minerais. E quando você tem aumento de metabolismo, você precisa aumentar a energia, aumentar a chegada de nutrientes. Se você aumenta a proliferação celular, você precisa de proteínas, carboidratos, lipídios para construir novas células, tá? Isso faz com que os resíduos também são jogados em grande quantidade e fazendo com que esses resíduos caiam na circulação venosa e na circulação linfática. Então tem uma drenagem maior desses resíduos. Quando o problema é crônico e a pessoa tem um edema, é mais fácil da remoção do edema. Você consegue mexer melhor naquela região edemaciada quando ela é aquecida. Como a gente disse, a facilitação de retirada de resíduos metabólicos acaba diminuindo não só o processo químico da dor, mas também o físico. Isso é, os resíduos metabólicos que podem estar lá, citocinas causando dor e são retiradas, mas também existe a região de contratura, a região de tensão, que também tem a dor física. Tá? A nossa atividade metabólica, que eu falei que fica aumentada, é a que libera os mediadores químicos. É lógico que alguns desses mediadores químicos vão gerar dor, mas a gente não se preocupa tanto com isso. A gente se preocupa mais com os mediadores químicos que vão controlar pH, que vão controlar analgesia, inclusive, tá? As células brancas vão fazer a fagocitose, tá? Para que novos tecidos saudáveis sejam produzidos naquele local. Então você tira o resíduo de um tecido que está morto para criar um tecido novo, tá? E a gente descobriu aí que o calor superficial não tem uma profundidade muito interessante, né? Ele não é tão bem utilizado assim. Então, apliquei o calor. O local fica com mais elasticidade. Então, se eu tenho uma rigidez articular, vou usar. Tá com uma dor crônica? Diminui a dor. O tônus muscular daquela região está dificultando a mobilização na hora de você colocar a mão no paciente? Ótimo. O calor reduz o tônus muscular. Tem espasmo quando vai fazer um movimento, a pessoa tem aquele reflexo de retirada com medo da dor? Reduz os espasmos musculares também. E aumento de velocidade de condução nervosa, não para dor, mas para a propriocepção, para a consciência corporal. O colágeno, que é uma proteína mais abundante no corpo, a gente tem que sempre lembrar ela que ela degrada a temperaturas muito altas. Mas quando ela está entre 40 e 45 graus, isso é não passando de 45 graus, ela consegue ficar mais flexível. Toda vez que a gente vai mexer numa região com cápsula articular, que tem bastante colágeno, vale a pena fazer calor. Tá? Bom, conclusão: aumenta a circulação, retira os resíduos, aumenta o metabolismo celular, melhora a permeabilidade, tira a dor da pessoa
tiro os espasmos, o tecido fica oxigenado, consigo fazer um trabalho, às vezes, de fortalecimento concomitante com isso, tá? E eu tenho uma melhor flexibilidade por causa da extensibilidade ganho pela temperatura, tá? Em que situação eu não devo usar calor? Olha, tem algumas que são contraindicações severas. Inflamação aguda. Não se faz calor em inflamação aguda. Inflamação aguda segue o padrão de resfriamento. Se tiver alguma doença cardíaca ou doença cardíaca não compensada, existem algumas preocupações, né, nas regiões que você vai fazer, principalmente se tiver alteração de déficit de retorno venoso. Paciente que tem problema de coagulação sanguínea ou porque faz uso de algum medicamento ou porque ele naturalmente tem alguma doença que mexe com a coagulação, tá? Pressão arterial, você vai aprender a verificar a pressão arterial elevada, a pessoa está com crise hipertensiva, não se faz calor. Doenças infecciosas, até porque o micro-organismo se prolifera no calor, né? Você está ajudando ele a se proliferar. A anestesia ou alteração de sensibilidade, uma vez que o calor queima, se você colocar o calor na pessoa, vai ser pela sensibilidade dela, você coloca o calor, você pergunta, está confortável? Se tiver desconfortável, você diminui a temperatura. Se tiver confortável, você mantém. Mas se a pessoa não tiver sensibilidade ou tiver uma alteração de sensibilidade, ela trocar a sensibilidade de dor para pressão ou de pressão para dor, é melhor não usar, não, é muito perigoso. Se tiver em processos musculoesqueléticos agudos, né, alguma artrite muito severa, alguma coisa assim, é melhor não mexer também, tá? A gente chama de cavidades fechadas, algumas cavidades fechadas também ela criam distensões, como cistos, coisas assim, pode aumentar o tamanho do cisto. Pressão baixa, muito baixa, né, já chamada de grave. Miosite ossificante, uma condição muito incomum, mas também. Se tiver em algum momento que a pessoa está sangrando, não se faz calor em área cardíaca, apesar de que em volta dela pode ser feita se a pessoa não tiver problema cardíaco. E insuficiências hepáticas, porque a pele fica muito sensível, né? A pessoa fica muito ictérica, fica com uma sensibilidade mais exacerbada. Alguma área de insuficiência vascular, como flebite, erisipela, alguma coisa assim. Problemas renais, o edema muito grande também rompe a pele com uma certa facilidade. Não se faz em útero gravídico, não se faz ainda em câncer. E quem tiver glaucoma também, mas o olho a gente não recomenda assim, não ficar fazendo muito na face das pessoas. Tá? Vou dar alguns exemplos de calor superficial aqui para vocês. Ó. Essa é uma luz, tá? Ultravioleta, está sendo exposto aqui nas costas do indivíduo. A luz ultravioleta é um comprimento de luz que ela não deveria ser visível, mas como ela tem uma coloração aqui, uma película de coloração, a gente consegue ver, né? Vai ver que o infravermelho e o ultravioleta está fora do espectro de luz visível. Mas a gente consegue ver porque é colocado na luz para fisioterapia esse recurso, tá? Outro equipamento que se usa é as parafinas, né, com óleo mineral, dissolve, derrete dentro desse aquecedor, né? Esse aqui é um aquecedor elétrico, ó, tá, o indivíduo está colocando a mão dentro desse aquecedor e a parafina fica colada sobre as mãos desse indivíduo. Note que a mão é um dos melhores lugares para se fazer parafina, porque tem bastante articulação, tem bastante tecido articular que pode ter rigidez. Tá? Forno de Beer está sendo colocado aqui nas costas do indivíduo. Em geral, depois que põe, a gente põe um lençol aqui por cima, para não deixar o calor dissipar. Aqui dentro fica gerando um calor. Este equipamento aqui é um turbilhão. Turbilhão é água e aqui ó, você põe esse aquecedor elétrico aqui dentro. Põe esse aquecedor, a água fica aquecida, você trabalha aí com aquela temperatura de 45 graus. Tá? Alguns turbilhões como esse daqui ó, tem o aquecedor já embutido, então existe a opção de comprar o turbilhão sem o aquecedor ou com o aquecedor. Tá? São alguns exemplos de
recursos termoterápicos para calor superficial. Lembra, esses recursos que a gente deu de exemplo não atingem tecidos profundos. E até logo, então, até a próxima aula.